E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre biohacking, né? Talvez inspirado um pouco naquela série do Netflix, mas nem tanto. E aqui falando sobre o Biopunk Manifesto, né? Por Meredith L. Peterson, né? 2009, não, 2010. Então faz tempo. Foi baseado no Cyberpunk Manifesto do Eric Hughes, que eu não li, sinceramente. Eu não tô interessado muito na história da visão hacker do passado porque ela não bate com a realidade atual, obviamente, né? Mas enfim. Vamos pegar umas partes do que ela escreveu. Isso aqui é bem curto, tá na descrição e basicamente vai falar. É basicamente um mini manifesto, um mini resumo do que é ser um biohacker pelos seus principais organizadores desse movimento, talvez. Ele vai falar que nós, biopunks, né, dedicamos nossas ferramentas à investigação científica a qualquer um que queira acesso, né? Então, essa questão de ser uma democracia, né, da ciência, né, biológica, especificamente biologia sintética, de que as pessoas possam usar equipamentos que sejam mais baratos, principalmente, mais acessíveis, para elas terem a opção de fazer essa questão. Porque uma coisa que vai ser citada no artigo que eu vou citar mais para frente, está na descrição, é que não é fácil você fazer esses experimentos, porque o equipamento é muito caro e normalmente você vai só ter acesso a algumas coisas quando você trabalha em um laboratório, e aí você vai ter que ter no mínimo um mestrado para cima, né, doutorado e ou para cima, para você conseguir trabalhar com esse tipo de coisa e para fazer continuamente como um trabalho ou diversão, seja o que for. Só que quando você ter uma posição numa universidade, né, como pesquisador, pesquisadora, uma posição que seja tempo integral. Então tem essa questão de que é muito difícil as pessoas terem acesso a essas técnicas de edição genética, como CRISPR, Cas9, outras coisas. É quase impossível eles terem acesso. Então tem essa questão de que, tá na parte roxa, né? Nós estamos construindo uma infraestrutura e metodologia de comunicação, automação e conhecimento público, né? Então todo mundo ter acesso à biotecnologia para poder usar. E é a mesma coisa com computadores, né? A gente tem acesso a computadores e com eles a gente pode fazer o que a gente quiser. Tanto criar um aplicativo, um software, um jogo ou hackear a NASA, né? Eu lembro de um post que eu sempre lembro da NASA sendo hackeada por um Raspberry Pi, né? Então, um computador tão simples sendo usado para hackear uma empresa relativamente grande, muito grande, né? Não tão importante na área de segurança, né? Então, obviamente, a segurança da NASA não é tão forte quanto falam, talvez, quanto parece, quanto popularmente é achado, né? Mas, enfim, tem essa questão de que pessoas, de repente, sem cursos, sem faculdade, na área de segurança da informação, especificamente, conseguem criar aplicativos, conseguem hackear coisas que nem pessoas de nível de doutorado conseguem atualmente. Então, essa questão de dar, por exemplo, na área de segurança da informação, na área de hacking, que muitos dos melhores na área do mundo atualmente, que, por exemplo, falando no geral, tá? Os melhores e mais populares, eles são pessoas que não nem fizeram cursos às vezes e estão no topo aí da cadeia alimentar dos hackers relacionados a bug bounty, né? Que você ganha por achar falhas em empresas, né? Como HackerOne, enfim. Os tops da HackerOne, a maioria não tem nem curso de tecnologia e são os melhores do mundo, né? Em web security, né? Em outras áreas, talvez o setor privado talvez esteja melhor. Mas enfim. Continuando, né? Para parafrasear Eric Hughes, né? Do Cyberpunk Manifesto, que foi inspirado. Nosso trabalho é ser de graça para todos, né? Usarem no mundo todo. Nós não queremos que não aprovem os nossos tópicos de pesquisa, né? Então tem essa questão de liberdade, né? Liberdade de você explorar biologia sintética e engenharia genética de organismos quanto que você quiser, né? E você ter possibilidade disso e ser permitido pelo governo também. Aí tá falando na parte enfermeira, né? Nós estamos construindo, né? Sempre construindo, né? Um trabalho em que cyberpunks que veio antes, tipo, estamos
nos ombros deles, né, dos cyberpunks, de meio que uma comunidade descentralizada de pesquisa, né? Então, várias pessoas ao redor do mundo fazendo pesquisa do jeito deles, né? Com questões de biossegurança, nunca trabalhando com patógenos, enfim, é uma coisa importante. Mesmo que eles sejam acessíveis, de repente alguém consegue um patógeno para um grupo trabalhar, mas isso tem que ser proibido. Então tem essa questão de que deve ter questões de biossegurança e de segurança no geral, né? E aqui citando a Gabriela Sanches, né, que a gente citou o livro dela, praticamente todos os vídeos está na descrição, ela se refere ao Biopunk Manifesto, né, uma parte importante, vai falar que como biohackers, né, nossa responsabilidade é como emissários da ciência, criando novos cientistas, com todo mundo que conhecemos, e tem essa questão de que na literatura parece que tem essa questão, para você ser um biohacker você não pode só trabalhar sozinho, embora na prática você possa. E na parte de hacking na prática, muitos trabalham sozinhos. Não precisa ser de um grupo para você, para um hacker conseguir hackear uma empresa, ou para achar falhas em empresas e ganhar bounty por elas, né? Mas enfim, tem essa questão que eles sempre dizem que tem que ser em colaboração, né? Ela vai falar que nós, biopunks, estamos dedicados a pôr daqui a gente já viu, acho que dá para todo mundo essa questão de a possibilidade de trabalhar nessa área. E tem muito a ver com a luta pela democratização da biologia sintética, como eu disse antes, né? Então, uma pintura relacionada ao discurso de Pericles, né? Que é muito associado à democracia. Dá pra ver ele ali com uma grande capacete militar, né? Um militar, enfim, dando um discurso. Enfim, tem essa questão o que é democracia, né? O que significa democratizar a biologia sintética. E eu vou pegar aqui da Constituição de Atenas de Aristóteles, né? Que ele fala sobre essa questão desse movimento não, dessa questão de tentar instituir democracia, né, em Atenas, com muitos opositores, talvez principalmente os mais ricos. E aqui ele vai citar a terceira, né? Ele vai citar três, mas a terceira, que seria um cara importante para isso, é o cara chamado Solon, que vai ser um cara que vai tentar instituir a democracia em Atenas. E ele vai falar aqui que o que poderia ser dito, né, como a base chefe dos poderes de uma multitude, né, de muitas pessoas, do povo, é o direito de apelar ao júri e corte pelas pessoas, terem o poder de votar. Beleza. O que isso daí tem a ver com biohacking? O que isso tem a ver com democratização da biologia sintética? Tem a ver com o direito. Então aqui está o direito de apelar ao júri, de ter uma defesa numa corte e de todo mundo, né, do escravo ao livre. Talvez não seria aplicado ao escravo, mas eu creio que o discurso de Solon mais pra frente, a poesia de Solon que vai aparecer mais pra frente nesse livro, vai dar uma noção disso, de libertar as pessoas até da escravidão, até na época, dar liberdades para elas, e o direito, né? O direito, essa questão que eu queria citar. Então, essa questão de que biohackers teriam que ter o direito de fazer pesquisa por diversão nesse assunto, de construir as suas próprias técnicas e equipamentos mais baratos para fazer coisas como engenharia genética ou PCR, Polymerase Chain Reaction, né, para você replicar um DNA, né, para ver as bases do DNA. Enfim, de brincar com organismos, contanto que não sejam patógenos e com todas as formas de segurança. Então, tem essa questão de que o que o Biopunk Manifesto, na minha opinião, quer é dar o direito para essas pessoas. O direito, ela vai te citar, de uma pessoa de 13 anos, de um país aleatório, de um lugar aleatório, conseguir ter acesso a essas coisas para estudar, para se divertir. Eu lembro de, quando eu era pequeno, eu tinha um microscópio, depois quebrou, né? Mas enfim, eu lembro que a gente ia num formigueiro que tinha onde eu morava, e a gente pegava as formigas, amassava elas e colocava no negócio para ver por dentro dela, né? E eu lembro disso que eu achava legal. Eu pegava a planta e tal, eu via no microscópio. É um microscópio bem simples, mas funcionava. E
Só a luneta lá que veio também que não funcionava. Eu acho que ganhei de aniversário, Natal, algo assim. Mas enfim, era algo divertido pra mim. E com certeza seria divertido quando eu, era pequeno, quando eu fosse pequena. E isso com certeza impactaria na minha vida depois e me faria gostar de biologia mais tarde, mais cedo. Que eu comecei a gostar de biologia. Mas depois de tudo que eu aprendi, eu acho que biologia foi o último, né? Biologia molecular, essas coisas eu comecei a aprender. Depois comecei a fazer genética, né? Aí eu comecei a interessar e vi que fiz curso de bioinformática e tal. Aí eu comecei a ver, pô, eu sou da área de tecnologia. E bioinformática é da área de tecnologia, então eu tenho que aprender. Então, depois de aprender bioinformática e ver que isso existia, eu comecei a ter interesse por genética e continuo estudando relacionado à parte química e parte biomolecular por causa disso, né? Por causa que é da área de bioinformática. Mas eu nunca, talvez se eu tivesse sido apresentado a isso antes, né? De fazer as coisas na prática, porque biohacking tem tudo a ver com você fazer as coisas na prática, os experimentos. Então, não é uma coisa só no computador, embora também seja importante a parte bioinformática, que é super importante para a genética e outras coisas. Então, tem essa questão, mas a questão é o direito das pessoas terem acesso à tecnologia e à ciência no sentido biológico do termo. Não no geral, mas no sentido biológico do termo. Não é, isso não significa que você vai ter que ser um nível doutorado para fazer as coisas. Isso não significa também que biohackers tem que ter uma visão de como se fossem no mesmo nível de que laboratórios de pesquisa, porque não são. Isso é verdade. Por mais que tenha pessoas ali que estão também na área de pesquisa, não é a mesma coisa, não é o mesmo nível. Mas pode ser no mesmo nível se crescer, né? Porque, como eu disse, na área de hacking são no mesmo nível. As pessoas que talvez nem tenham curso e tal estão no mesmo nível que caras de alto padrão acadêmico, pesquisadores. No mesmo nível ou melhor. Então tem essa questão de que isso pode acontecer com a democratização da biologia sintética, da biotecnologia, né? E no próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre os hackerspaces, né? Biohackers spaces. Até com um no Brasil, 3 no Brasil na verdade. Então era isso, até o próximo vídeo.